Se o projeto ficou muito grande para o Fernando Seabra, o Pedrinho então resolveu ir atrás de um Fernando maior. O Diniz é o atual campeão da Libertadores, mas a contratação dele se justifica por vários outros motivos. São muitas as opções que o Diniz vai ter à disposição no Cruzeiro, mas de início eu imagino um time armado mais ou menos assim, podendo tranquilamente pintar o Dineno na frente dependendo da fase do Caio Jorge. É sim uma escalação parecida com a do Seabra, só que uma coisa é certa, as dinâmicas em campo vão ser muito diferentes. Curiosamente, o torcedor do Cruzeiro viu de perto o dinizismo no seu estado mais puro, no lance que começa com a famosa saidinha, e o intuito é atrair a marcação. Repara que, apesar da pressão, alguns caras do Flu estão livres e o Marcelo aproxima para receber. O jogador que estava no Alexander é obrigado a diminuir o espaço e o Lima, que também se apresentou, recebe pressão de quem vem de trás. Só que agora é o Alexander quem tá sozinho. Repara que esse é um padrão que ainda vai se repetir uma outra vez, atrair os marcadores para soltar o passe no companheiro que normalmente tá completamente livre. Foi assim que o Fluminense em 15 segundos conseguiu fugir da pressão e deixou mais da metade do time do Cruzeiro para trás. A partir disso, o Flu tá em superioridade numérica pelo lado direito do ataque, de quebra com o Germancano nas costas do Lucas Oliveira. A defesa trava bem a descida em um primeiro momento, mas aí o Fluminense coloca para jogo uma outra parte do seu repertório, sobrecarregar um setor e com aproximações e toques curtos desmontar a marcação. É exatamente o que acontece. E você lembra do Cano, né? Pois é, ele segue do lado oposto, recebe o cruzamento e assina essa obra de arte do Diniz. Bora pra mais uma. Semi da Libertadores contra o Inter, que até tá com uma marcação encaixada, mas não o suficiente. Olha como o Keno se movimenta e recebe, depois que a saidinha funciona. Aqui é muito interessante notar como a aproximação do companheiro, que é uma das tantas marcas do trabalho do Diniz, é que vai gerar o espaço às costas da marcação, aproveitado pelo Marcelo, o lateral esquerdo Marcelo. Mas muita calma que eu já vou falar mais sobre o papel dos laterais nesse time. Por agora, eu quero elogiar o corta-luz, mas principalmente a capacidade em verticalizar as jogadas e com poucos passes criar situações de superioridade numérica. De novo, atraindo a marcação desde o goleiro e explorando os espaços. Para deixar tudo ainda mais bonito, o John Kennedy deu uma cavadinha nojenta. E se liga como foi o gol que garantiu a classificação do Flu para a final. Aqui a marcação do Inter tem dois desencaixes, o Arias, que nunca vai receber essa bola, e o Nino, que eu vou chamar de João Marcelo porque também é um zagueiro construtor, algo fundamental para o Diniz, e tá aqui o porquê. Ele obriga o marcador a diminuir o espaço e com isso dois jogadores do Flu se tornam opções. Tinha uma linha óbvia na lateral, mas verticalizar também tá no DNA dos times do Fernando Diniz. O André tem companheiros para costurar e a defesa do Inter corre na subida. Mais uma vez, são poucos toques na bola até chegar na área. Movimentos coordenados que só acontecem por essa aproximação que esse estilo de jogo promove. Uma das caras desse último trabalho do Fernando Diniz, sem dúvida, é o Germancano. E exatamente por isso que quando eu mostrei o campinho, eu falei para vocês sobre o Dineno, um centroavante que vai buscar muito menos a bola em comparação com o Caio Jorge, mas a gente sabe muito bem, né? É um finalizador nato. Enquanto eu mostro alguns lances bem interessantes sobre o posicionamento do Cano, já aproveito para falar das transições. Aqui o Vidal pressiona, mas sem nem se esforçar, o Fluminense faz a bola chegar no Samuel Xavier, outro grande destaque da era Diniz no Flu. Ele arranca, ganha terreno e verticaliza na ponta. Com isso, a superioridade numérica pelo lado direito tá bem desenhada. Interessante notar a movimentação do Samuel Xavier, que busca o centro e depois faz a ultrapassagem no corredor. Mas o ponto que eu quero que você observe é o Cano, explorando o espaço às costas do zagueiro do lado oposto. O cruzamento do Marquinhos é na medida e o artilheiro não perdoa. Bora com outro exemplo. Os jogadores do Fluminense estão bem próximos uns dos outros, sobrecarregando o lado esquerdo da defesa do Vasco e, claro, com superioridade numérica. O Flu faz essa bola rodar de pé em pé e nesse lance ela passa literalmente por todos os 5 jogadores que estão destacados, além do Germancano, que se posiciona de novo do lado oposto onde a jogada se desenvolve. Essa aproximação e os constantes ataques à profundidade, seja do Lima ou do Keno, que é quem está destacado, tiram a referência da defesa. Aqui o errado deu certo, aliás, muito certo, e o Cano é recompensado pelo posicionamento impecável. Agora, esse talvez seja o ápice do sobrecarregar um setor. Aqui, os 10 jogadores de linha do Fluminense estão ocupando o lado esquerdo, com destaque especial
pro Samuel Xavier, lateral direito, que tá como volante praticamente atuando por dentro, e o Germancano, jogador mais adiantado, que é quem vai finalizar a jogada. Esse exemplo deixa muito claro que eu acabei de falar sobre bagunçar a defesa. Nenhum jogador tá efetivamente marcado, e assim muitas linhas de passe se abrem. O Flu ataca as costas da defesa e verticaliza. Aliás, esse parece até com o gol que eu acabei de mostrar também contra o Internacional, né? Perto da grande área, o time trabalha com poucos toques e a bola se apresenta pro Cano, que não busca e nem gera jogo, mas tá sempre lá para finalizar. Já dei uma palhinha sobre os laterais, mas quero me aprofundar um pouco mais sobre a importância deles pro Fernando Diniz. Samuel Xavier e Marcelo fizeram chover na temporada passada e de verdade não espero nada diferente do Marlon, mas principalmente do William. Você vai ter que concordar comigo que esses números aqui são completamente surreais para um lateral direito, e a tendência, pelo menos é claro na minha opinião, é que com o tempo, para se adaptar a esse novo estilo de jogo, os números do William fiquem ainda mais assustadores. Isso porque a gente cansou de ver Samuel e Marcelo contribuindo com a construção do time. Repara mais uma vez como o Fluminense se aglomera do lado direito e tem superioridade numérica. Eu não canso de falar isso. Agora, olha o posicionamento do Samuel e como ele ataca a linha de fundo, mas vindo por dentro, e o destaque tá aí. O Diniz encoraja esse tipo de movimentação dos seus laterais. O passe do Ganso é sacanagem, e o Samuel Xavier foi bem demais também. Mais uma vez, vem comigo, o Flu tem 6 jogadores bem próximos, mas como a marcação do Vasco tá bem encaixada, o Martinelli volta a bola lá para a primeira linha de construção, formada pelo Marlon, Felipe Melo e o Samuel Xavier, que assume uma posição mais central, enquanto o André é quem desce para fazer a saída sustentada ao lado dos zagueiros. No Cruzeiro, eu imagino tanto o Romero quanto o Matheus Henrique exercendo essa função. Agora, importante que seja dito também, o fato dos laterais participarem por dentro não quer dizer que eles não dão amplitude. Por exemplo, nesse lance, o Felipe Melo identifica o Marcelo bem aberto e com a qualidade no passe que tem, já pula uma casa. E aí o Marcelo tem tempo e muito espaço para fazer o que sabe de melhor. Encontra uma bola perfeita pro Ganso. Se liga em mais uma saída de bola do Flu. Nesse primeiro momento, David Braz, Nino e Samuel Xavier. De novo, ele troca de posicionamento com o André, que vira o terceiro homem na primeira linha do Fluminense, enquanto Samuel Xavier se torna o segundo homem ao lado do Ganso nessa sustentação. Isso aí já seria o suficiente para te mostrar o quanto os laterais vão ser acionados, mas vai além, até porque o Ganso tira um passe bizarro da cartola, quebra todas as linhas do adversário e encontra ninguém menos que o Alexander, que é volante sim, mas estava jogando nessa partida especificamente como lateral esquerdo, e aí não tem o que falar, né? O gol é sacanagem. No momento sem bola, eu imagino que o Diniz vai desenhar o Cruzeiro em um 4-4-2, Matheus Pereira e Caio Jorge barra de Neno na linha de frente, com Lautaro Dias pela esquerda e Gabriel Veron do lado direito voltando para marcar. E aqui vai outra característica dos trabalhos do Fernando Diniz. Quando não tiver a posse, ele vai exigir uma única coisa: intensidade. E pode ter certeza que a gente vai ver o Cruzeiro subindo as suas linhas para marcar os seus adversários desde a saída de bola. Aqui, por exemplo, tem um do Flu para cada jogador do Atlético praticamente. O Everson opta por quebrar a bola em direção ao campo de ataque. Fato que ele fez um trabalho péssimo, mas é impossível tirar o mérito da pressão exercida, que exige muito fisicamente, mas quando recupera, normalmente o resultado é esse. Vamos ver o Fluminense marcando o Bahia em bloco médio agora. Mas o que eu quero que vocês reparem, de novo, é na pressão, mais especificamente no gatilho de pressão armado pelo Fernando Diniz. Na medida que o Bahia passa para trás, os jogadores do Flu apertam a marcação, tanto que quando a bola chega no Marcos Felipe, 100% dos companheiros dele estão sendo vigiados de perto. O goleiro do Bahia até acerta o passe, mas na fogueira, a marcação chega rasgando, recupera a posse de bola e o Germancano é quem recebe, de frente pro gol, totalmente livre de marcação. Essas são algumas das armas, uma partezinha do amplo repertório que o Fernando Diniz mostrou no Fluminense e, claro, vai tentar repetir no Cruzeiro, em busca de um título de expressão, mais um. Inclusive, os números que estão na tela falam por mim sobre a intimidade dele com competição continental, né? E conquistar a Sul-Americana nessa temporada seria simplesmente absurdo. Mas é claro que algo tão autoral exige paciência e principalmente tempo de
de trabalho. Separei esse lance para mostrar a falta de pressão na bola logo no início do trabalho do Fernando Diniz pela seleção brasileira. Presta bem atenção como os jogadores da Venezuela têm tempo para pensar com a posse. E além disso, o espaçamento entre as linhas de defesa e meio-campo é bizarro. Tem um vacilo do Gerson, mas é um erro coletivo que deixa o André sozinho para fazer a cobertura e depois o ponto em situação de X1 contra o lateral. É uma finalização de rara felicidade, sim, só que ela acontece por uma sucessão de falhas. E o último lance é do erro que tá mais suscetível a acontecer a partir desse modelo de jogo. Óbvio, preocupa o fato do Cássio não ser um goleiro que sabe jogar com os pés, mas a gente não pode esquecer que o Fábio evoluiu demais com o Fernando Diniz. Eu boto muita fé que isso vai acontecer com o Cássio. Para eu saber que você concorda comigo, quero que você deixe o like nesse vídeo, comenta aí também e, claro, se inscreve no nosso canal.